do Senhor Jesus, bem-vindo ao meu canal Porções Bíblicas. Estou de volta para gravar mais uma mensagem para o meu canal. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe, que Deus possa estar assim abençoando tanto você quanto aqueles que ouvem esta mensagem. Eu quero nessa noite ler a palavra de Deus no livro segundo escreveu Lucas, no capítulo 4 e os versículos de 1 ao 13, que nos diz o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. E disse-lhes o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dizem a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhes o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandarás aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Observamos aqui esta passagem bíblica onde fala sobre a tentação de Jesus. A Bíblia fala que ninguém sendo tentado diga que foi Deus que o tentou, porque Deus não tenta ninguém. E toda a tentação ela parte do demônio. E aproveitando a fraqueza do ser humano, faz com que esta pessoa ceda a tal tentação. Mas observamos aqui que Jesus não é uma pessoa qualquer. Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz aqui no capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Observe aqui que a Bíblia fala que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha terminado de ser batizado e o Espírito Santo estava sobre ele. E observamos que diz que ele foi levado pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito de Deus, ele foi levado para o deserto. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Veja que não é natural, uma pessoa natural ficar 40 dias sem comer. Somente pela ação do Espírito Santo é que alguém fica fazendo jejum por todo esse tempo. E entendemos que
quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ele vence a tentação. Veja que a Bíblia diz que Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. E ali ele foi tentado pelo diabo durante aqueles dias. A Bíblia fala que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. Não fala que ele não bebeu água, porque diz assim, que ele teve fome. Terminado esse período de 40 dias, ele teve fome. Então a Bíblia não diz que ele não ingeriu, ele não bebeu água, mas ficamos com o que está escrito, que ele teve fome no final desses 40 dias. Aí aparece o diabo e diz assim, se tu és o Filho de Deus, dizem a esta pedra que se transforme em pão. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que naquilo que você está necessitado é que o diabo tenta. Porque veja, qual era a necessidade de Jesus aqui nesse momento? Comida. E existiam umas pedras ali na Palestina que era parecido como pão. Tinha a mesma textura que tem um pão. Aí Satanás ele chega e fala para Jesus, olha, se tu és, veja que ele está colocando aqui a filiação de Jesus em dúvida. Ele fala, se tu és o Filho de Deus, ou seja, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, porque quando ele se rebelou contra Deus lá no céu, ele viu Jesus lá. Mas ele gosta de colocar dúvida nas pessoas, mas com Jesus não tem essa questão de dúvida, porque Jesus conhecia ele e ele conhecia Jesus. E aqui ele coloca em dúvida a filiação do Filho de Deus. Ele fala, se tu és o Filho de Deus, dizem a esta pedra que se transforme em pão. Então, observe aqui que ele quer colocar uma dúvida, mas Jesus não entrou nessa de Satanás. Aí Jesus responde no versículo 4, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Jesus poderia e pode muito bem fazer com que as pedras transformassem em pão. Mas se Jesus fizesse isso, Jesus estava desobedecendo o seu Pai, Deus, e estaria obedecendo a Satanás. Mas aí Jesus usa a palavra. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 8, e a parte B, foi exatamente este versículo que Jesus usou para derrotar Satanás. Jesus disse, o homem, citando Deuteronômio, o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então veja que Jesus, ele mostra que ele conhece a palavra, porque foi ele que inspirou o homem a escrever a Bíblia. Então Jesus agora confronta a ideia de Satanás com a sua palavra. Diz assim, o homem não viverá só de pão. Como está no versículo de número 8, capítulo 8, versículo 3 de Deuteronômio. O homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Porque Jesus sempre falava para Satanás, escrito está, escrito está. E aí Satanás ele perde o primeiro round. Ele vai agora para o segundo. Aí ele não teve êxito na primeira, aí ele parte para a segunda tentativa.
Diz no versículo 5: E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. Observe que a ousadia do diabo em levar Jesus e mostrar assim, num período de segundos, digamos assim, todos os reinos do mundo. E ainda disse no versículo 6: E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Observe que a Bíblia fala em João 8,44, Evangelho segundo escreveu João 8,44, que o diabo ele é pai da mentira. E a pergunta é: quem foi que deu os poderes, a glória, a riqueza do mundo para Satanás? Porque até onde eu posso entender, Satanás ele não tem nada. Nem casa para morar ele tem, porque ele se ocupa de corpos humanos para usar as pessoas para fazer a sua obra. E agora ele mostra as riquezas do mundo, sendo que a Bíblia diz que a prata e o ouro pertencem a Deus. Como que ele é rico? Como que ele vai poder dessas riquezas às pessoas? Então, prova aqui que ele é mentiroso. Então ele fala: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Quem foi que entregou as riquezas do mundo para Satanás? Porque até onde eu sei, as riquezas do mundo pertencem a Deus. Porém, algumas pessoas adquirem riquezas por meio ilícito, porque Satanás coopera para que estas pessoas consigam tais riquezas. Agora imagine Satanás querer pegar o que é de Deus e dar para o próprio Deus. Isso é como tem aquele adágio popular: se cobrir com o chapéu alheio. Então observe que é de Deus as riquezas. E como que ele fala que entregou a ele? Porque Deus não entregou riquezas para Satanás. Observe que aqui ele começa a querer iludir Jesus. Mas Jesus agora rebate também com a palavra. Mas tinha uma condição para Jesus receber esta riqueza, se Jesus entrasse nessa do diabo. O versículo de número 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha, ele é o ladrão e agora ele quer pegar as coisas que é de Deus e dar para o Filho de Deus. Ele disse assim: olha, se tu fizer apenas um gesto, me adorar, tudo será teu. Então, veja o cinismo de Satanás. Porque quando uma pessoa se dobra diante de uma imagem, se dobra diante de um homem, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que aquele que está à frente dele é maior do que ele. Ou seja, o grau mais baixo da humilhação é quando alguém se prostra de outro para o adorar. E Satanás ele sempre procurou adoração para si. Sempre ele buscou exaltação para si. Porque quando ele estava lá no céu, ele disse que ia sentar no trono do Altíssimo e ele ia atrair a glória para ele. Ele ia querer tomar o lugar de Deus. Então observe que sempre ele buscou a glória, a fama, o poder para ele. E hoje nós vemos que muitas pessoas estão nesse mesmo ritmo. Sempre o foco tem que ser ele, a glória tem que ser para ele, os holofotes tem que ser para ele. E quantos não estão caindo nas armadilhas de Satanás? São muitos que hoje pregam no nome de Jesus,
mas quando vai ver, Jesus está apenas nos lábios, mas eles querem a glória, querem o poder, querem os holofotes focados neles. Então Satanás sempre buscou adoração para si. Aí o versículo de número 8, Jesus responde e diz: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então, mais uma vez, Jesus, ele cita o Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo de número 6 e o versículo 13. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, mais uma vez, Jesus rebate a ideia de Satanás com a palavra. Então, o que vence Satanás? É a palavra, é viver na palavra. Então, observe que ele conhece a palavra. Jesus é a palavra e ele conhece a palavra escrita e conhece o verbo de Deus, que é a palavra, que é Jesus. Então Jesus fala assim, olha, no versículo 8, está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, ou seja, e só a ele prestarás culto. Então eu aprendo aqui que Deus é Deus até de Satanás e dos demônios. Como assim? Deus domina Satanás, Deus domina os demônios. Me parece que foi Martinho Lutero que disse: Satanás é um cachorro na coleira de Deus, ou seja, ele vai até onde Deus permite. Então observe que Jesus, ele rebateu mais uma das tentações do inimigo. Ele fala que somente ao Senhor tem que adorar e prestar culto, porque Deus é Deus também dos demônios, ou seja, Deus manda nos demônios e os demônios não mandam em Deus. E aqui, no versículo de número 9, vem mais uma tentação. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, olha aqui mais uma dúvida, ele põe a dúvida. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ou seja, ele incitou Jesus ao suicídio. Observe que quando a pessoa parte para o suicídio, a pessoa ele não quer morrer, a pessoa ele quer aliviar aquela dor que ele está tendo da depressão. Então observe que quando Satanás dá essa ideia para Jesus, dizendo, olha, pula aqui embaixo, porque se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui deste pináculo do templo, que é de 70 metros. Porque aí ele diz assim, ele continua dizendo, porque está escrito, aí Satanás agora usa a palavra de Deus, porque está escrito, mandarás aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenha nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Observe bem que Satanás ele usa agora o Salmo de número 91. O Salmo de número 91 e os versos 11 e 12, Salmo 91, versos 11 e 12, diz assim, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Verso 11. O verso 12 diz, eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Veja que o diabo ele usa a palavra do Senhor para quê? Para querer ludibriar Jesus.
Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele usa somente a parte dos versículos, mas ele não... Por que ele não foi até o versículo 13 do Salmo 91? O que está escrito no versículo 13? Está escrito assim, ó: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por que Satanás não citou o versículo 13? Porque estava falando da sua derrota. Quem é a serpente? Ele, lá do Jardim do Éden, quando enganou Adão e Eva. Aí, observe que ele fala que se Jesus pulasse, está escrito que aos anjos dará ordem ao respeito de Jesus para te guardar em todos os teus caminhos e não tropeçar com teu pé em alguma pedra. E o versículo 12 fala que os anjos sustentariam Jesus nas suas mãos. Então, mas aí ele, no versículo 13, ele não fala, porque o 13 fala que diz que pisarás o leão e a áspide. Áspide é uma cobra que tem no deserto, pequena, de cor cinza, porém mortal. Mas a última frase do versículo fala: calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ou seja, Gênesis 3,15 fala a primeira profecia contra Satanás, que da semente da mulher ia nascer um que ia pisar na cabeça de Satanás, da cabeça da serpente, e essa serpente ela ia ferir o calcanhar. Então observe bem que Satanás ele é sagaz. Ele usa a palavra de Deus naquilo que lhe convém, naquilo que ele quer tirar proveito. Mas a Bíblia mostra aqui Jesus usando a palavra. No capítulo 6 e o versículo 16 de Deuteronômio, Jesus fala assim, ó: não tentareis o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Aqui esse versículo fala ali do povo de Israel, mas Jesus aqui ele citou no versículo 12 de Lucas, do capítulo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está. Está onde? Nesse onde eu li, Deuteronômio 6,16. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Jesus diz novamente, Deus comanda você, Satanás. E você não deve tentar ele, porque ele manda em você e Deus não pode ser tentado por ninguém. Então Jesus, mais uma vez, cita o Velho Testamento. E finalizando o versículo 13, Satanás ele não teve êxito contra Jesus. E o que acontece? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então ele não teve êxito nessas tentações, nessas 3 tentações. Aí o que ele fez? Ele se ausentou e a Bíblia é categórica em afirmar por algum tempo, ou seja, ele ia voltar novamente. E foi o que aconteceu. Ele voltou outras vezes. Ele conseguiu matar Jesus, mas ele não conseguiu derrotar Jesus e Jesus ressuscitou. Então, observe bem que quando nós vencemos as tentações, quando nós obtemos vitória, o que nós fazemos? Nós fazemos um churrasco, chamamos os amigos, porque nós tivemos êxito, nós vencemos. Só que com Jesus era diferente. Cada vez que Jesus vencia, Jesus ia para o monte orar, buscar mais ao seu Pai. Então observe bem que é um perigo quando nós vencemos as tentações e nós aí voltamos para o nosso estado normal, ficamos tranquilos. Ali Satanás está preparando algo para nos derrubar, porque a Bíblia diz que ele se ausentou de Jesus por algum tempo. Significa que ele ia voltar outras vezes.
Então, que nós possamos, em primeiro lugar, estar cheio do Espírito Santo de Deus. E, em segundo lugar, combater Satanás com a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima mensagem bíblica, se Deus assim nos permitir.